E hoje é sexta-feira, 18 de abril, feriado de Sexta-feira Santa. E eu sei que tem muita gente aí que já tá no clima de feriadão prolongado, né? Tem Páscoa no domingo também, tem Tiradentes chegando na segunda-feira, dia 21. E a verdade é que o calendário pode até desacelerar, mas o direito, esse sim, segue em movimento o tempo todo. Então, eu te convido a fazer uma pausa diferente hoje, hein? Uma pausa para refletir sobre como a justiça atua, impacta e muitas vezes também silencia, né? Você já reparou como o direito ensina nas entrelinhas? Pois é, ele fala do peso das palavras, do valor do silêncio e do tempo. O tempo de fala, o tempo de escuta e o tempo que o sistema às vezes não oferece para quem mais precisa. Porque justiça sem tempo e sem contexto pode virar só um ritual vazio. Falei bonito, né? É a inspiração do feriadão, mas olha só, hoje o papo é sério, tá? E tá cheio de camadas. Eu sou Marina Seganfredo e oficialmente está no ar o 26º episódio da nossa review jurídica semanal. E antes que a gente mergulhe aí nas histórias que marcaram a semana, já faz aquele gesto que inspira a nossa equipe. Tira um print, posta nos seus stories e marca a gente no @lawleather. Seu apoio ajuda muito a nossa comunidade a crescer e a levar informações jurídicas de qualidade ainda mais longe. Já fez isso? Então, agora sim, chega mais, porque o episódio de hoje tá afiado e necessário. Peugeot leva multa de R$500 mil por esquecer de contratar aprendizes. Pois é, você sabia que descumprir a cota legal de aprendizes pode sair caro e bem caro para uma empresa? A Peugeot Citroën acabou de aprender isso do jeito mais direto possível, com uma multa de R$500 mil. Tudo começou lá em 2009, quando o Ministério Público do Trabalho identificou que a unidade da montadora em Porto Real, no Rio de Janeiro, mantinha menos aprendizes do que o mínimo exigido por lei. A Peugeot tentou justificar dizendo que só algumas funções deveriam entrar no cálculo da cota, mas essa interpretação mais enxuta não colou. E olha só, a empresa ainda recusou um termo de ajuste de conduta, apostando que escaparia das consequências na justiça. Bom resultado, né, gente? O caso subiu para o Tribunal Superior do Trabalho e o TST não só manteve a condenação, como aumentou a multa de R$150 mil para R$500 mil. O relator foi direto. Com um capital social de R$4 bilhões, uma multa de R$150 mil seria como perder um trocado no banco do carro. O artigo 429 da CLT é claro. Empresas de médio e grande porte devem contratar aprendizes entre 5% e 15% dos trabalhadores cujas funções exigem formação profissional. Isso não é sugestão, é obrigação legal. E atenção, viu? Essa regra não se aplica a microempresas, também nem às optantes pelo Simples Nacional. Agora, e o estágio? Funciona do mesmo jeito? Não. O estágio, gente, é regulado pela Lei 11.788 de 2008 e não é obrigatório. Ele pode ou não ser oferecido, depende da estratégia da empresa. E mais, o estagiário não tem vínculo empregatício e não entra na conta da cota de aprendizagem. Mas tem uma prática que a fiscalização já sacou. Empresas que substituem aprendizes por estagiários para tentar driblar a lei, isso pode ser considerado fraude. E o custo jurídico pode ser altíssimo. No fim das contas, a lição é clara. Cumprir a lei custa menos do que ignorá-la. E mais do que isso, investir em aprendizagem é formar e incluir jovens no mercado. E isso deveria ser compromisso de todos nós. Bora para a próxima. Advogado é preso em flagrante por violência doméstica em Maceió. Um caso grave de violência doméstica chocou não só Maceió, mas o país inteiro essa semana. O advogado criminalista João Neto, que também é ex-policial militar, foi preso em flagrante após agredir a companheira dentro do próprio apartamento no bairro de Jatiuca. A vítima teve um corte no queixo, precisou ir ao hospital e levou 3 pontos. Segundo o depoimento dela, foi empurrada durante uma discussão e depois convidada a sair de casa. Isso tudo na frente de testemunhas que estavam no local. E não foi só a agressão que chamou a atenção. Uma gravação feita no momento da confusão mostra o advogado tentando conter o sangue da vítima com um pano, enquanto dava ordens de limpeza no hall do prédio. A imagem viralizou e escancarou o contraste entre uma falsa aparência de normalidade
e a gravidade do que tinha acabado de acontecer. A vítima ainda afirmou que essa não foi a primeira agressão, e esse é um sinal de alerta importante. A violência nesses casos costuma ser cíclica, escalando com o tempo. Durante a abordagem policial, João Neto apresentou a carteira da OAB, mas isso não impediu a atuação. Detalhe, ele ainda estava conduzindo uma moto sem placa na contramão. Agora, uma informação essencial para a gente reforçar aqui, principalmente no meio jurídico, tá? A ação penal em casos de violência doméstica é pública incondicionada. Ou seja, mesmo que a vítima desista, o Ministério Público pode e deve continuar com a denúncia. Isso está na Lei Maria da Penha, número 11.340/2006. Por quê? Porque muitas mulheres voltam atrás por medo, dependência emocional ou financeira ou até por pressão direta do agressor. Por isso, o sistema de justiça tem o dever de agir, mesmo que a vítima peça para parar. Porque proteger uma mulher nesse contexto também é protegê-la de si mesma, quando está em vulnerabilidade extrema. E fique claro, a violência doméstica não escolhe profissão, classe social nem nível de instrução. Ela está em todos os lugares e o enfrentamento começa com informação e com aplicação rigorosa da lei. Próxima notícia, cuidado com as memórias. Casal garante indenização por falha nas fotos do casamento. Agora, imagina só, você planeja o casamento dos sonhos, cada detalhe pensado com carinho, né? Mas quando as fotos chegam, justo aquela imagem especial da sua avó levando as alianças, não está lá. Foi exatamente isso que aconteceu com um casal. E sabe o que eles fizeram? Foram à justiça e venceram. A 32ª Câmara de Direito Privado do TJ São Paulo reconheceu o dano moral e condenou os fotógrafos a pagarem R$3 mil, além de devolver parte do valor recebido pelo serviço. E olha que curioso, os profissionais entregaram mais de 500 fotos, bem mais do que as 150 contratadas. Mas a justiça entendeu que não era só uma questão de quantidade. A ausência daquela foto da avó com as alianças comprometeu toda a memória afetiva daquele momento. E aqui o direito do consumidor entra com força, porque a relação entre contratante e contratado em eventos como casamentos não é sobre entregar produto, é sobre atender expectativa legítima, sobre preservar sentimentos. A decisão deixou claro, não se trata apenas de números, mas de significado. Um álbum pode estar cheio de imagens lindas e ainda assim falhar no essencial, captar aquilo que é único para os noivos. E a ausência dessa imagem não pôde ser substituída por nenhuma das outras 500 fotos. Para quem atua no direito, ficou alerta. A jurisprudência vem tratando com cada vez mais atenção os vínculos afetivos dentro dos contratos de consumo. Prestação de serviço envolve confiança e quebrar essa confiança, ainda que em um único ponto, pode sim gerar reparação moral. Então, se você atua com eventos, memórias, emoção, o profissionalismo precisa vir junto da empatia, porque nem sempre a falha está no que é entregue. Às vezes, ela está exatamente naquilo que não pode ser substituído. Próxima, Tribunal de Justiça de São Paulo absolve servidor por comentário durante audiência virtual. Quem nunca soltou uma frase achando que o microfone estava desligado, né? Mas, e se esse comentário gera uma acusação de injúria racial? Foi o que aconteceu com o servidor da Justiça do Trabalho de Sorocaba durante uma audiência virtual. Ele disse, achando que o áudio estava fechado, que o cabelo da advogada parecia uma vassoura de piaçava. A fala foi ouvida ao vivo durante o atendimento e gerou uma condenação por injúria racial em primeira instância, com perda do cargo e uma enorme repercussão. Mas o TJ de São Paulo, a 5ª Câmara Criminal, reverteu a decisão. Para a maioria dos desembargadores, o comentário, por mais infeliz e ofensivo que tenha sido, não foi feito com dolo, ou seja, sem intenção clara de discriminar. Eles entenderam que foi um desabafo de bastidor sem alvo direto e, por isso, absolveram o servidor na base do artigo 386, terceiro do CPP por ausência de provas suficientes. Agora, importante reforçar, injúria racial é levada a sério no nosso ordenamento. Desde a Lei 14.532/23, ela é considerada imprescritível e inafiançável, com pena de 2 a 5 anos de reclusão. Mas, para haver condenação, é preciso provar a intenção discriminatória. A frase pode ter causado dor, mas, sem comprovação do dolo, a Justiça entendeu que não cabia punição. Para refletir mais sobre esse limite entre intenção e impacto, a gente ouviu o professor André Luiz Pontaroli, especialista em Direito Penal e Criminologia. Bom dia, professor!
É preciso dizer que tanto o racismo quanto a injúria racial, eles são crimes extremamente graves, e assim eles devem ser tratados como tal. Uma fala como esta que aconteceu, ela é muito grave, ela ativa estigmas históricos, ela reforça estereótipos, violenta subjetividades, é realmente muito grave. O racismo, destaco mais uma vez, ele precisa ser combatido, não apenas em suas manifestações explícitas, mas também na face estrutural que ele tem, que atua de uma forma sorrateira, de uma forma deletéria. No entanto, quando a gente fala do âmbito penal, a gravidade social de uma conduta, ela não dispensa a análise criteriosa dos elementos jurídicos que compõem o crime, os elementos do crime. O direito penal, ele se pauta por princípios, como o princípio da legalidade, o princípio da culpabilidade, e exige, desta forma, que, caso a caso, o judiciário examine a tipicidade, a ilicitude, a culpabilidade da conduta, ou seja, os elementos do crime. Além, é claro, né, de avaliar também a materialidade e a autoria do fato. No caso específico da injúria racial, há um outro elemento que é preciso destacar. Exige-se a presença do dolo específico. Além do dolo geral, a presença do dolo específico enquanto elemento daquela tipicidade que eu mencionei. Isto é, a intenção do agente ela tem que ser clara de ofender a honra da vítima em razão de sua raça, cor, etnia, religião ou origem. E esse dolo ele não pode ser presumido. Ele deve ser extraído, existem inúmeros julgados nesse sentido, a partir de uma análise cuidadosa das circunstâncias do fato, sempre levando em consideração o contexto, o local, relação entre a agente e a vítima, além de alguns outros elementos. E nesse ponto cabe ao judiciário essa análise profunda dos autos do processo criminal para chegar à conclusão num ou no outro sentido. Portanto, veja só, para concluir aqui rapidamente, embora o enfrentamento ao racismo ele deva ser firme e permanente sempre, sobretudo no âmbito do judiciário, nós precisamos reconhecer que a responsabilização penal ela tem os seus próprios critérios técnicos, jurídicos, estritamente jurídicos, que não podem ser desconsiderados. Isso não significa enfraquecer o combate ao racismo estrutural e nem deve significar. Ao contrário, é um convite para que haja uma transformação da realidade, uma transformação que comece também além ou fora do direito penal, na cultura institucional, nos aspectos administrativos, nas práticas cotidianas e na educação, que deve ser sempre antirracista. E se, neste caso em específico, dentro dessa avaliação dos elementos jurídicos, se houve uma análise inadequada desses elementos jurídicos, é necessário e possível a reforma da decisão nos tribunais superiores. Palavras que fazem a gente pensar muito, né? Porque o racismo estrutural segue presente nas entrelinhas da nossa sociedade. E o enfrentamento dele exige reflexão, exige firmeza, também responsabilidade, né? Então, muito obrigada, professor, pela contribuição tão necessária. 5 minutos, excelência, só se for para respirar. A advogada Beatriz Freitas Santos viveu o que a gente pode chamar de uma gincana jurídica ao vivo. Durante uma audiência que tinha tudo para ser comum, ela descobriu que a contestação da parte contrária, com 48 páginas, tinha sido juntada 1h30 antes da sessão começar. E aí, com toda a serenidade que a profissão exige, ela pediu um prazo para se manifestar. E a resposta? 5 minutos. Sim, 5 minutos para ler, processar e rebater 48 páginas de contestação. A juíza, firme, disse: pode começar quando estiver pronta, como se a colega tivesse um chat GPT no cérebro. Beatriz, claro, registrou tudo em ata e seguiu com a missão quase impossível da réplica relâmpago. Depois, num desabafo que viralizou, ela disse: foi cômico para não ser trágico. Mas, piadas à parte, essa situação levanta um debate muito sério sobre razoabilidade processual. Você, ouvinte, acha que isso soa como um cerceamento de defesa? Porque responder em 5 minutos a uma peça extensa, com argumentos técnicos e provas, fere o contraditório e a ampla defesa. O processo precisa garantir isonomia entre as partes. Se a ré teve tempo para produzir a contestação,
A parte autora também precisa ter tempo para responder com técnica e estratégia. E mais, quando a gente fala de ações de consumo, muitas vezes o autor já está em posição de vulnerabilidade. Então, fica o alerta. Justiça célere não pode ser justiça apressada. O processo não é corrida de quem lê mais rápido. É espaço de escuta, de argumentação e isso, minha gente, demanda tempo. E assim, a gente encerra mais um episódio da Law Letter. Se teve algo que ficou evidente hoje, gente, é que o direito não vive isolado em códigos e jurisprudências, né? Ele se manifesta na forma como as pessoas são tratadas, nas chances de defesa e até no ruído de um microfone aberto. Então, muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Eu sou Marina Seganfredo e se esse episódio te provocou reflexões, compartilha com alguém que também acredita num direito que vai além do papel. A gente se encontra de novo na próxima sexta-feira. Um bom feriadão e até lá. Law Letter, sua dose diária de inteligência jurídica.